Existe um mercado, galera, existe um cliente, diga-se de passagem, o maior cliente hoje do Brasil, e muitas pessoas ignoram ele simplesmente pelo fato de não conhecerem. Talvez, se no ano passado essas pessoas tivessem vendido para esse cliente, muitos deles fizeram, inclusive, né? É nítido, eu vivo licitações desde 2009, né? Eu me formei em 2008, mas 2008 eu nem conto, porque eu não atuei na área de licitações, mas desde 2009 eu estou na prática nesse mercado, e é nítido que de 2020, que foi quando estourou a pandemia para frente, eu vi muitas e muitas empresas, né, estou vendo até hoje, começando a vender para o governo. Isso daí, por um lado, é bom, é o meu mercado, ótimo, né? E também por o meu lado, pelo nosso lado cidadão, também é bom, porque se o governo ele faz melhores aquisições, ou melhor, se ele tem uma maior concorrência, ele faz melhores aquisições, consequentemente os nossos impostos são bem gastos. Sobra mais dinheiro para fazer outras coisas aí, beleza? Muitas empresas eu vi que começaram a vender para o governo, mas muitas delas também não vendeu. E aí foi que 1,4 milhão fechou. Só para você ter uma ideia desse cliente que eu estou te falando, ele gasta cerca de 730 bilhões de reais todos os dias. E talvez você que já me acompanha há um bom tempo já está careca de saber isso, né? Mas muitas pessoas estão chegando no canal hoje e eu gostaria de deixar bem claro, esse cliente, ele gasta 730 bilhões, com B mesmo, bilhões de reais todos os anos fazendo suas aquisições. Seja produto, ou seja contratando serviços e também de todos os tipos, tá bom? E vale também aqui a gente fazer uma ressalva, ou melhor, vale a gente ressaltar que o governo ele compra de tudo, tá bom? Independente de onde ele esteja, ele pode estar aqui em São Paulo, pode estar lá no Rio Grande do Sul, no Acre, no Rio Grande do Norte, independente de onde ele esteja, em qualquer município, ele está fazendo suas aquisições. E você, empresário, você que já tem uma empresa, você que vai abrir uma empresa, ele está querendo contratar você, ele está querendo comprar de você todos os dias. O governo, ele está aí comprando coisa pra caramba todos os anos, desde sempre, né? Desde que o governo é governo, ele vem fazendo licitações. Então, diga-se de passagem também, ele é o único cliente que não quebra, né? Porque o governo vai sempre fazer licitação até o dia que o Brasil for Brasil. Talvez o dia, se o Brasil deixar de ser Brasil, pare de ter licitação. 730 bilhões todos os anos, e aí eu queria fazer uma ressalva agora sim, de falar dos gastos da pandemia. E eu não estou falando aqui, eu gostaria que você analisasse esses gastos aí como oportunidade, tá bom? Aqui, longe de querer falar se esse dinheiro está sendo bem gasto ou não, fato é que ele está lá, estão gastando, beleza? E eu quero que você hoje faça um exercício de olhar isso daí com olhos de oportunidade e que você poderia estar pegando uma fatia deste mercado para você. Em 2020, que foi quando estourou a pandemia, o governo somente com a pandemia, sem contar esses 730 bilhões aqui, que é o normalzeiro aí que ele está gastando, somente em 2020 o governo injetou na economia 524 bilhões de reais a mais do que ele já vem fazendo para atender as questões aí da pandemia. Ou seja, são 730 bilhões mais 524 bilhões, aí você faz a matemática aí para você saber que esse foi o número que o governo investiu aí em 2020 e que muitos empresários não pegaram essa fatia do mercado. Então, em 2020, eu vi a minha empresa crescendo 300% aqui. Tá? Por quê? Porque eu já vendia para o governo. E eu vi também muitas empresas em dificuldade me procurando para ajudar eles a vender para o governo. E o governo está aí desde sempre. E muitas pessoas, às vezes, só veem o problema quando ele realmente acontece. Né? E aí muitos deles deu tempo, se recuperaram, estão aí até hoje, muitos deles não aguentaram, já estavam sem fôlego e acabaram quebrando, né? É a vida, não tem jeito, por isso que eu falo que quanto antes você começar, quanto antes você diversificar a sua cartela de clientes, mais preparado e protegido você estará frente a crises como essa do coronavírus, que não foi a primeira e não será a última, né? Eu venho falando isso daí também,
Olha, eu não sou tão velho assim, eu tenho 32 anos. E desde que eu me lembre, eu já passei algumas crises daí. A gente já passou a crise do frango lá, a gripe do frango, depois a gripe do porco, agora o coronavírus. Essas são apenas 3 aí que eu lembro e que o mundo aí virou de cabeça para baixo, né? E haverão outras, não se engane, haverão outras crises aí. E se você não estiver preparado, pode ser que você fique para trás. E aí, por que eu falo que vender para o governo é sempre o melhor negócio? Porque quando dá esses períodos de crise aí, o governo, galera, é o primeiro que tem que intervir e injetar grana no mercado e comprar coisas aí para poder o quê? Atender a população. Então é obrigação do governo ele pegar e dar dinheiro para os estados, para os municípios, para eles cuidarem dos seus cidadãos, né? Cuidar da gente. Então o governo ele comprou aí um monte de equipamento de saúde, não é novidade para ninguém, mas muitas pessoas acham que ele só gastou com isso. E está errado em pensar que o governo só gastou com isso. Ele gastou com um monte de coisa. Afinal, todos nós precisamos comer. Funcionários do governo, muitos funcionários públicos, eles precisaram de carro para poder ficar se locomovendo e tal, visitando domicílios e fazendo um monte de coisa. Então tiveram que locar carro, tiveram que comprar combustível, tiveram que comprar alimento, construir hospitais de campanha, hospitais normal, dar equipamento para esses hospitais, dar equipamento para o profissional de saúde, e a gente poderia ficar citando exemplos do que foi gasto aqui até amanhã, tá bom? Então, ele vem comprando de tudo e na pandemia ele comprou ainda mais do que ele já vem comprando, tá? E no ano passado esse número diminuiu um pouquinho, mas ainda assim é um número bem expressivo. Em 2021, o governo apenas com a pandemia, ele gastou 121 bilhões de reais. 121 bilhões de reais apenas com a pandemia. Repito, fora os 730 ali que ele já vem é normal de todos os anos, ele já está gastando mesmo. Então esse é o cenário que a gente vive hoje nas compras governamentais. Quem ainda não viu essa oportunidade, ou porque não conhece mesmo, vocês de repente não conheciam, estão chegando agora, ou porque, né, tá com uma certa dificuldade de enxergar a realidade. O governo ele está gastando demais e você pode ser que ainda não esteja vendendo para ele. Esses dados que eu tirei são públicos, tá bom? Se você visitar o site do Senado, colocar lá, existe um sistema chamado Siga Brasil, que é um sistema de que o governo lá, o Senado Federal, ele dá abertura das contas e qualquer cidadão pode consultar. Então não estou inventando nada, só estou trazendo os dados que estão aí disponíveis e trazendo para vocês em cima da realidade. Então, pessoal, o governo vem comprando muito. E aí, você me pergunta, pô, Bruno, beleza, você falou que são 18,6 milhões de empresas abertas no Brasil, que é a concorrência que o mercado tem hoje, mas quantas dessas empresas vendem para o governo hoje? E eu te digo, apenas 203 mil empresas hoje vendem para o governo. Das 18 milhões de empresas que tem lá, apenas 203 mil empresas vendem para o governo hoje. Esse número representa 1,9% das empresas que estão ativas no Brasil vendem para o governo. Então, olha só a concorrência que está aí fora se degladiando igual uns malucos, né? E eu também faço parte disso porque eu também vendo para a iniciativa privada, eu diversifico o meu capital aqui da melhor forma possível. Então eu atuo com consultoria, hoje eu presto auxílio para empresários que querem vender e não querem fazer, eles querem contratar alguém para fazer, tudo bem, eu faço também. Eu tenho uma outra empresa que eu vendo para o governo diretamente e eu também atuo aí com treinamentos, né? Então a gente tem as redes sociais, então por onde dá para ganhar dinheiro a gente tá atacando aí, tá bom? 18,6 milhões está por aí no mercado privado e apenas desse número aí, apenas 203 hoje mil vendem para o governo, ou seja, 1%, tá? Se a gente fizer uma conta aqui arredondar. Mais uma vez, esses dados aí são do painel de compras do governo federal, tá? Tudo na internet, é só você ir lá e consultar. Essa oportunidade que está aí, e poucas pessoas ainda não conseguiram enxergar, né? 1% das empresas hoje vendem para o Brasil e muitas pessoas preferem continuar aí se degladiando e ficar brigando por preço na iniciativa privada.
sendo que o governo está aí comprando de tudo, contratando de tudo e apenas 1% vende para ele. Basicamente não dá nem para falar que tem concorrência, né? Mas ainda assim tem, não vou falar para você que não tem, afinal são 203 mil empresas que vendem para ele, né? Você vai ter 203 mil concorrentes, mas é melhor do que 18,6 milhões, né? Isso você tem que concordar comigo. Então você tem que fazer uma escolha. Vou corrigir aqui já o que eu estou dizendo. Você não tem que fazer uma escolha nada, você tem que vender para os dois, na realidade. O ideal é que você venda tanto para o privado quanto para o governo. Não estou aqui para te convencer a começar a vender somente para o governo, mas te dizer que você precisa vender também para o governo. Porque quando você faz isso, você está um pouco mais seguro em relação a crises. Porque essa pandemia foi um exemplo claro de que o governo, né, quando você vende para o governo, você está um pouco mais seguro. Por quê? Não sei no seu estado, mas em São Paulo, 2020, chegou um momento ali, lá para abril, maio, não tinha um comércio fechado aqui não tinha um comércio aberto aqui na minha cidade, nenhum. Você passava aqui, tinha fenos de mato aqui passando na rua e não tinha um ser vivo aí vendendo. E aí quem não vende para o governo, como que faz com a sua loja fechada, né? Ou vai para o e-commerce, ou vende para o governo, não tem muito o que fazer. Essa pandemia foi um exemplo claro. E quem já vendia para o governo estava tranquilo, porque o governo continuou comprando, né, o que ele já vinha comprando e investiu ainda mais 524 bilhões no mercado. Então, por isso que eu falo para você que em 2020 a minha empresa cresceu 300%, coisa que eu nunca tinha visto até hoje, né? Graças a Deus por isso. Infelizmente, né, a crise pegou, crise sanitária, agora a gente falando, claro que ninguém desejou isso, né? Inclusive eu também perdi parentes para o Covid, infelizmente, mas fato é que a minha empresa, financeiramente falando, foi um ano bom para mim, tá bom? E não que eu deseje outra pandemia, mas elas acontecerão aí, não digo pandemia, mas outras crises virão, pode ser de qualquer coisa. Agora a gente já entrou na guerra aí, né? Vai saber lá o que vai dar isso daí também.